Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo do grupo G03, eu estou aqui com a Ana e com o Diego e a gente vai apresentar aí o que a gente fez durante o Hackathon, tá? Vamos lá então, direto ao ponto. Esse aqui é o primeiro diagrama que a gente fez, tá? Aquele diagrama high level, freeform, o diagrama de aplicação, né? O que a gente colocou aqui a princípio, né? A gente representou aqui o médico e o paciente. Aqui embaixo a gente representou um servidor de autenticação. E nesse quadrado aqui do send seria a área onde está a nossa aplicação. Tá? Na frente a gente colocou um API Gateway como o BFF, né? Ele vai fazer a autenticação das requests. Ele é útil também para a gente esconder detalhes dos endpoints, detalhes de implementação do front, né? O front vai chamar um único endpoint e esse endpoint a gente aponta para os serviços internos lá da aplicação. Então a gente achou que era vantajoso colocamos então aqui um API Gateway e ele faz também a autenticação dos usuários em conjunto com o servidor de autenticação, tá? Bem, a gente colocou aqui então umas setas representando as operações que o médico e o paciente realizam. A gente enumerou aqui de acordo com os requisitos do Hackathon, né? A gente usou a mesma numeração que está lá no documento de requisitos, itens de 1 a 8. A gente enumerou aqui pelas setinhas, tá? Aqui no centro, a gente criou um monolito modular. Tá? O que é um monolito modular? Ele é um monolito dividido em módulos internamente. Tá? Esses módulos eles são desacoplados. Tá? Eles não têm acoplamento entre um módulo e outro. Isso tem algumas vantagens. Né? A gente entende que ir a princípio para uma arquitetura de microserviços é um erro, tá? A gente entende que o ideal é começar com monolito, né? Tem uma frase famosa do Fowler que diz: você nunca deve iniciar um projeto novo, uma aplicação nova em microserviços, mesmo que você já saiba que a aplicação vai crescer. Tá? Então é um erro bem comum no mercado as empresas começarem um projeto novo já em microserviços. Né? Microserviços ele é mais complexo de gerir, requer uma equipe maior, com conhecimentos diferentes, né? Aqui no nosso contexto se trata de uma startup que está começando um novo produto, então a gente entende que no nosso atual contexto ainda não faz sentido, ainda não se justifica uma arquitetura de microserviços, tá? Mas ao optar por um monolito modular, a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem um monolito dividido internamente em módulos que quando chegar o momento adequado, quando chegar a hora certa, quando a empresa crescer, a equipe crescer, esses módulos podem ser facilmente separados e se tornarem microserviços, tá? Então, por exemplo, aqui dentro do monolito a gente tem um módulo de busca de médicos, um módulo de agendamento, um módulo de teleconsulta e um módulo de prontuário. Quando a equipe crescer, a empresa crescer, que chegar a hora da gente quebrar isso em microserviços, cada módulo desse vai se tornar um microserviço, tá? E esse decoupling é bem facilitado. Como não há acoplamento entre os módulos, é fácil de separar um monolito modular em microserviços, tá? Então a gente iniciou com monolito, mas já preparado para quando a aplicação crescer a gente precisar escalar isso. Tudo bem? A gente colocou aqui também um storage, a gente não especificou aqui nesse primeiro momento qual storage que é, se é um S3, se é um Azure Blob Storage. A gente colocou aqui um Secrets Manager também, não especificamos exatamente qual, para armazenar credenciais da aplicação, né? E aqui embaixo a gente tem uma pequena saga, tá? Com dois membros. A gente colocou aqui uma Lambda function para fazer a geração do link de teleconsulta, né? A gente tem um requisito que é a geração do link de teleconsulta.
qual que é o item? Agendamento de consultas, paciente. E o item 7, que é o item da teleconsulta. A gente precisa aqui fazer a geração de um link do Google Meet. Né? A gente sabe que depender de APIs de terceiros de forma síncrona é um risco, né? A gente não sabe se o terceiro vai conseguir escalar para atender a nossa demanda quando tiver um pico de acessos. Então, como a gente tem um requisito não funcional que determina que o sistema deve suportar até 20.000 usuários simultâneos, a gente entende que provavelmente as APIs do Google Meet não vão conseguir responder com response time satisfatório quando a gente tiver 20.000 usuários ou mais acessando a aplicação. Tá? Então a gente tornou essa parte da geração do link assíncrona. Dessa forma a gente pode escalar o monolito sem o risco de perda de performance ou de indisponibilizar o agendamento de consultas por uma eventual lentidão do lado do Google. Né? Então a gente achou que aqui seria necessário tornar o processo assíncrono. Tá? A geração do link da teleconsulta pode falhar eventualmente por um erro do lado do Google, um erro de configuração, um erro de código. Então a gente colocou aqui também uma fila de falha geração teleconsulta, que é uma fila de ação compensatória. Tá? Quando não for possível gerar o link do Google Meet, a gente publica uma mensagem nessa fila e a mensagem depois é consumida pela aplicação. Então a gente tem aqui uma saga relativamente pequena, bem pequena, né? A Lambda, como eu já expliquei, né, conversa com o Google Meet. Depois da geração do link da teleconsulta, a Lambda usa o SNS para enviar um e-mail ou um SMS para o paciente, informando: olha, a sua consulta foi marcada com sucesso, é para o dia tal, aqui está o link da teleconsulta. Então, o diagrama high level é esse, tá? E agora a gente vai entrar no diagrama de arquitetura cloud, onde a gente aprofundou um pouco mais, detalhou um pouco mais e abaixou mais um pouco o nível, né? Então esse aqui é o nosso diagrama de arquitetura cloud, tá? Primeiro aqui no comecinho a gente tem os médicos e os pacientes usando algum device, um tablet, um celular, um computador para acessar a internet. E logo depois a gente entra na AWS e bate no Route 53, tá? O Route 53 é um serviço de DNS, né? A gente pode usar o DNS do registro IBR, mas aqui a gente optou por usar o Route 53 da AWS. Logo em seguida, o tráfego vai passar pelo WAF e pelo Shield. Por que a gente colocou o WAF e o Shield? O WAF é importante para prevenir que a gente tenha vazamento de informação sensível e coisas do tipo, né? E o WAF, em conjunto com o Shield, ele protege a aplicação contra ataque de DDoS também. Então a gente sabe que é um sistema que tem dados pessoais, um sistema crítico, né? Um dos requisitos era que o sistema precisa ter disponibilidade 24/7, então a gente não pode ficar suscetível a um ataque DDoS e o sistema ficar indisponível. Então por isso a gente colocou um WAF e um Shield aqui na frente. Depois disso o tráfego vai para o CloudFront e o CloudFront usa o Certificate Manager da AWS para armazenar os certificados HTTPS e SSL, né? Que seria a implementação da criptografia em trânsito, né? Um dos requisitos aqui era a segurança da aplicação, então a gente precisa criptografar a conexão com os certificados. Então, por isso a gente colocou aqui o Certificate Manager. Depois disso, a gente colocou aqui em cima também, separado, um AWS Dutch Guard e um AWS Config. Tá? O AWS Dutch Guard é uma solução de CIEM. Ele monitora os recursos da AWS e se ele detectar alguma atividade anormal, mal intencionada, ele emite um alerta para a gente. Tá? Uma solução de CIEM. A gente achou interessante colocar, como o sistema tem dados sensíveis, né? Então a gente colocou aqui também.
e um AWS Config para a gente registrar tudo que está acontecendo, todas as alterações de configuração, para se caso tiver algum problema de alguma indisponibilidade, a gente poder fazer o disaster recovery, ver o que exatamente mudou e desfazer para o sistema voltar a funcionar em casos de disaster recovery, erro humano, por exemplo, coisas do tipo. Bem, continuando aqui a setinha, depois do CloudFront a gente vem para o AWS API Gateway, tá? Existem outras soluções de gateway, a gente optou pelo AWS API Gateway porque já está dentro da AWS, então a gente consegue reaproveitar os recursos da própria AWS, né? O API Gateway ele conversa com o Cognito para fazer a autenticação dos usuários e médicos, tá? Então dentro do Cognito a gente tem um pool de usuários e tem dois grupos chamados pacientes e médicos. E aí, para conseguir acessar a aplicação daqui para frente, só se tiver autenticado, tá? A gente faz a autenticação com JWT e usa o Cognito como authorizer. Depois disso, a gente tem aqui, a gente ultrapassando essa linha azul, a gente entra dentro da VPC. Tá? A gente vai ter aqui um AWS Gate, um API Gateway VPC Link, e o tráfego entra na VPC e bate no Load Balancer, que é gerenciado pelo Kubernetes, tá? Eu vou diminuir o zoom um pouco aqui. Aqui a gente desenhou o cluster do Kubernetes bem detalhado, tá? A gente colocou aqui detalhes internos do cluster de forma bem detalhada. A gente colocou um Node Group e um Auto-Scaling Group com 3 instâncias. Lógico que essa quantidade de instâncias pode mudar, né, conforme a aplicação vai escalando, o HPA vai colocando mais ou menos instâncias. Aqui a gente desenhou 3, tá? Dentro da instância a gente tem o Node, dentro do Node a gente tem os pods, tá? Aqui a gente tem detalhes internos sobre o master do Kubernetes, agora chama main, né? Agora chama control plane, aliás. O que mais que a gente tem aqui? Aqui do lado a gente colocou alguns bloquinhos de texto com uma explicação adicional do porquê que a gente optou por esses serviços, né? Então, aqui tem também alguns detalhes adicionais sobre o cluster e tal, qual plugin de CNI a gente usou, qual plugin de CSI a gente usou, qual instância do S2 a gente está usando, quanto que a aplicação precisa de CPU e de memória. Então, a gente colocou algumas informações adicionais aqui. A aplicação armazena as credenciais de acesso ao banco, credenciais do Google, em um Secrets Manager, tá? Então, a gente representou aqui o Secrets Manager. E para acessar o Secrets Manager, a aplicação assume uma role do IAM através de uma Service Account. E aqui dentro a gente guarda credenciais sensíveis, tá? E o acesso ao secret é controlado por policies, né? Então a gente implementou aquele padrão de segurança Zero Trust. Então a gente libera só o acesso que é estritamente necessário. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem lá nos requisitos a parte do prontuário, né? Então a gente colocou aqui do lado um S3 e uma chave de criptografia do S3 é armazenada no KMS, tá? Então esse bucket do S3 ele é privado, né? A gente não pode deixar ele público, senão vazaria os exames dos pacientes, né? É um bucket privado, a gente configurou ele com a classe S3 Glacier, que a AWS recomenda para armazenar imagens médicas, né? E o acesso ao bucket é controlado pela aplicação e controlado também em conjunto com o Cognito, tá? Então, assim a gente garante que só o paciente vai ter acesso aos próprios arquivos dele, ninguém mais. E o compartilhamento de arquivos, quando o paciente decidir compartilhar algum exame, a gente faz o compartilhamento através de URLs pré-assinadas, tá? A gente gera um link, o paciente passa esse link para o médico, que é essa setinha que a gente desenhou aqui no primeiro diagrama, né? Então o paciente envia o link para o prontuário eletrônico para o médico.
O que mais a gente tem aqui? Deixa eu vir um pouco mais para baixo. Na parte de banco de dados, a gente colocou um DynamoDB, que é onde a gente armazena os metadados desses objetos que estão no S3 para a gente controlar qual objeto pertence a qual usuário. A gente armazena isso aqui no Dynamo. A gente escolheu o Dynamo porque ele tem esquema flexível, né? Então os metadados também possuem esquema flexível. A gente achou que era o melhor fit para esse caso. A gente tem aqui também um cache um Elasticache para o Redis, que é o Redis da AWS, né? Porque nos requisitos a gente tem um requisito que diz que os dados aqui, 2, escalabilidade. O sistema deve ser capaz de lidar com alta demanda, especialmente para profissionais muito procurados, né? Então, a gente vai armazenar em cache os dados dos profissionais muito procurados e a gente vai configurar esse cache com a política de eviction LFU, que é a menos frequentemente usada, né? Então, quando o cluster não tiver mais memória disponível, o Redis vai começar a eliminar o cache dos médicos que são menos procurados e vai manter o cache dos médicos que são mais procurados, tá? Tudo isso para a gente atender aqui esse requisito de escalabilidade. Aqui embaixo a gente tem também um outro requisito que é o sistema deve suportar até 20 mil usuários simultâneos em horários de pico. A aplicação ela está no Kubernetes, né? A gente colocou um HPA de até 100 pods, então a aplicação vai escalar quando precisar, quando tiver mais carga, quando o uso de CPU começar a subir. Mas isso pode ser um problema para o banco, né? O banco tem um limite de conexões que podem ser abertas ao mesmo tempo. A gente sabe que quando a aplicação escala demais, às vezes o banco não consegue escalar junto e acaba atingindo o limite de conexões e a aplicação fica indisponível ou tem problema de performance, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente colocou aqui um RDS proxy. Ele faz um proxy das conexões com o banco de dados, ele reaproveita as conexões para quando a aplicação escalar, a gente não ter problema de ficar sem conexão com o banco, tá? A abertura de conexão no banco é uma operação custosa, né? Então o RDS Proxy ajuda a gente a poder escalar a aplicação reaproveitando conexões, né? Isso contribui com a escalabilidade. Mas aqui embaixo a gente tem um cluster do RDS. Essa parte eu acho que o Diego consegue explicar melhor, né, Diego? Bem, é isso mesmo. Como o Danilo explicou, né? A gente ali está usando o RDS Proxy, né? Justamente para a gente lidar, né, com esse problema conhecido, né, de conexão de bancos de dados, né? Então ele vai ajudar a gente, né, mantendo esses grupos de conexões estabelecidos, né, com as instâncias, né, fazendo com que a gente consiga manter, né, a alta disponibilidade da aplicação, né, visto que a principal carga que o banco recebe em memória ali é quando ele vai gerenciar, né, e criar novas conexões, né? Mas além disso, né, além de usar esse recurso da AWS que permite isso, a gente também está trabalhando com o nosso cluster, né, e com as nossas peças no geral, né, as que são possíveis, né, os clusters, tanto de aplicação quanto de banco de dados, né, em múltiplas zonas, né. Então a gente está mantendo réplicas dos nossos clusters, né, em mais de uma zona para a gente também ficar seguro quanto a catástrofes, né? Imagine que alguma dessas zonas que um RDS ali estava hospedado, ela pare de funcionar na AWS, né? A gente sempre tem a segunda ou a terceira zona disponível, né? Para o cliente nunca deixar de ser atendido, né? Para corroborar com o pedido de resiliência, né? Escalabilidade que a gente tem no nosso requisito, né? Então isso ajuda, né? E isso colabora, né? Não adianta só o nosso cluster escalar, né? E a gente esquecer ali as pontas de integração, né? Assim como o banco de dados e outras aplicações, né? Então assim a gente garante essa alta disponibilidade. Perfeito, perfeito. As motivações que levaram a gente a optar pelo modelo relacional, a gente colocou em um ADR, tá? Tá lá no nosso GitHub, a gente vai passar o link daqui, daqui a pouquinho. E aqui a gente tem também um AWS Backup. A gente está usando o AWS Backup para fazer backup dos dados do banco de dados. Se tiver algum problema, a gente volta
no AWS Backups e restaura o banco em caso de disaster recovery, né? O que mais que a gente tem aqui? Aqui embaixo a gente tem mais uma parte aqui que é interessante também. A gente colocou aqui a senha do usuário master do banco, a gente está armazenando em outro Secrets Manager, tá? E ele está com rotação de 7 em 7 dias. Então, de 7 em 7 dias ele vai trocar a senha do master, tá? Isso contribui com aquele outro requisito de segurança, né? A gente tem aqui um requisito de segurança. Então, essa rotação da senha do master contribui com isso também. E a gente tem aqui também uma chave de criptografia armazenada no KMS. Então, a gente criptografa o banco e a chave fica gerenciada pela própria AWS. Tá? É mais um recurso que a gente adicionou para garantir a segurança. Né? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. A parte de banco de dados eu acho que é isso, tá? Agora a gente vem aqui para a parte da Lambda, né? Como eu disse, a gente optou por um monolito modular, né? Porém esse pedacinho da geração do código, do link do Google Meet, a gente separou, colocou numa Lambda Function e tornou assíncrono, tá? O motivo eu já expliquei, né? Quando a aplicação escalar, quando tiver pico de acessos, a gente não tem garantia de que o Google vai conseguir lidar com pico de acesso. Seria a inocência nossa acreditar que o Google vai conseguir. Né? A gente espera que aguente, mas a gente já viu muitos casos de API de terceiro, API externa não conseguir responder a tempo na performance que a gente espera e acabar afetando a nossa aplicação. Então a gente tornou essa parte assíncrona, colocamos uma Lambda Function para fazer essa geração do link do Google, o API REST do Google. A gente colocou aqui um SNS para fazer o envio do link da consulta para o paciente por e-mail e ou por SMS e colocamos os logs da Lambda Function no AWS CloudWatch. Por que a gente optou pelo CloudWatch? Porque é uma solução que já está dentro da AWS, então a gente achou mais prático, tá? Os logs da aplicação também são armazenados no CloudWatch, tá? Aqui do lado direito a gente tem aqui um outro CloudWatch, que é onde a gente armazena os logs e métricas do cluster Kubernetes e também da aplicação, tá? Então a parte de monitoria, observability, a gente está fazendo toda no AWS CloudWatch, tá? A gente tem aqui também o Container Registry, né, para poder armazenar as imagens de container. E quem faz o push das imagens de container para o ECR é o GitHub. Então, depois que o código passa pela análise estática, depois que passa pelo teste unitário, ele gera a imagem e faz o push para cá. Depois a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe de workflow, de CI/CD. Bem, então acho que é isso, né? O monolito modular roda dentro do Kubernetes, a gente tem a Lambda Function separada para geração do link. E aqui embaixo a gente colocou também um outro pedacinho de diagrama com a arquitetura lógica do Kubernetes, representando o deployment, o namespace, o replica set, os services, o config map e o HPA. Tá? A gente deixou aqui alguns bloquinhos de texto, né, explicando por que a gente optou por cada solução. Se o professor quiser olhar, a gente vai passar o link depois, tá? No README tem um link, no documento de entrega também. A gente acredita que essa solução atende os requisitos não funcionais aqui e os funcionais também. Tá? A gente tem alta disponibilidade, a gente tem escalabilidade, a gente tem segurança também. Então, acho que é isso, né, gente? Vamos para a próxima parte do vídeo? Perfeito. Bem, agora então vamos para a segunda parte do vídeo, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a aplicação, sobre a parte de código. A gente não implementou todos os serviços de nuvem que estão aqui no diagrama, né? Porque, por exemplo, o Route 53 a gente precisaria comprar um domínio para poder testar, né? O Certificate Manager a gente precisaria comprar um certificado SSL, então teria custo para a gente subir isso, né? Então a gente não subiu essa parte de Edge Services aqui, tá? Mas a gente entende que numa aplicação real de mercado isso aqui tem que ter, né?
Porém, a gente, de qualquer forma, implementou todos os requisitos, tá? Do 1 até o 8. A gente fez todos, implementamos todos no código. E agora a gente vai dar uma olhada aí na aplicação funcionando para a gente ver aí na prática a coisa acontecendo. O primeiro requisito que a gente tem aqui é a autenticação de usuário, né? Como a gente explicou anteriormente, a gente usou o Cognito em conjunto com o API Gateway para fazer a autenticação, né? A gente tem aqui na AWS o API Gateway e o Cognito aberto aqui. E a gente tem aqui alguns usuários pré-cadastrados, alguns médicos e alguns pacientes que a gente deixou pré-cadastrado aqui para fazer a demonstração da aplicação, tá? A gente tem aqui também no Cognito dois grupos, né, como eu comentei, o médicos e pacientes. O médico pode eventualmente também ser um paciente, né, o médico também fica doente. Então, aqui está a parte do Cognito, dos usuários. Agora vamos lá para o Postman, tá? Primeiro item aqui, autenticação do usuário médico. Então, eu tenho aqui uma request de exemplo, apontando para o Cognito, para a API pública do Cognito na AWS. Eu tenho aqui uma request pré-preenchida com um nome de usuário, um CRM de um médico e uma senha padrão que a gente colocou, tá? Eu tenho aqui o client ID do meu Cognito na AWS e eu vou dar um send aqui para a gente fazer o login. O Cognito respondeu aqui para a gente, né? Retornou aqui um ID token, que é o JWT. Vou copiar esse ID token aqui e vamos lá dar uma olhada nos requisitos novamente. Segundo item, cadastro e edição de horários disponíveis, médico, tá? A gente tem aqui, a gente implementou essa funcionalidade, né? Só o médico consegue criar horários na agenda dele, então a gente precisa aqui no Authorization passar um token JWT de médico, que identifica um médico, né? Acabei de colocar aqui o token. E na request a gente tem os campos data, hora início e hora fim, tá? Aqui eu vou marcar uma consulta que vai começar às 9 da manhã e vai até às 9h50. A gente fez de uma forma que o usuário consegue, o médico ele consegue criar consultas de 50 minutos e também consegue criar consultas mais longas ou mais curtas, tá? A gente fez de uma forma flexível que o médico tem a liberdade de colocar quanto tempo ele quiser. Por exemplo, dentistas, né? Dentistas, dependendo do procedimento que ele vai fazer, às vezes a consulta é mais rápida ou mais longa, tem consulta de meia hora, de 1 hora, de 1 hora e meia, né? Então a gente fez de uma forma que o médico consegue definir exatamente quanto tempo ele quer, tá? A gente fez de uma forma mais flexível. Bem, eu já preenchi lá o token do médico, agora eu vou tentar criar um horário na agenda do médico que eu usei para fazer login. Vamos lá, dei um send aqui. Ele retornou aqui embaixo a data, a hora, início e fim da consulta, reservados true, reservou o horário na agenda do médico. Retornou aqui o ID do médico, o ID do slot na agenda e quando que esse slot foi criado, tá? Agora, eu posso aqui também, por exemplo, editar, se eu quiser alterar esse horário. Poxa, na parte da manhã não vou conseguir, eu quero mudar esse horário para a parte da tarde. Eu posso editar aqui, mudar para, por exemplo, das 14 às 14h50, se eu quiser, tá? Eu posso também excluir um horário na agenda. Poxa, eu criei um horário na agenda, eu quero excluir. Também é possível, tá? E a gente pode reservar e liberar horário na agenda do médico também, se a gente quiser. A gente criou endpoints para isso. Bem, qual que é o próximo item aqui? Aceite ou recusa de consulta médica. A gente só consegue aceitar ou recusar uma consulta depois que a gente marcar a consulta, né? Então, vamos deixar essa parte para o final. Agora, item número 4, autenticação do usuário paciente, tá? A gente tem aqui uma outra request de exemplo de paciente. Eu tenho aqui um CPF de um paciente de exemplo que a gente cadastrou. Vou dar um send aqui e o Cognito vai me retornar dessa vez um token de paciente, tá? O token de autenticação de médico é diferente do de paciente, né? São grupos diferentes, então eu não posso usar um token de médico no endpoint de paciente ou vice-versa, né? Então eu vou pegar aqui esse token do paciente que eu acabei de logar e vou fazer a request aqui para agendar uma consulta, tá? Vou preencher aqui no Authorization esse token desse paciente. Aqui no body eu vou informar o ID da agenda o ID do slot da agenda na agenda do médico, tá? Se a gente voltar naquela request que a gente enviou anteriormente,
A gente vai copiar aqui esse ID, o ID do slot na agenda, e eu vou informar aqui o ID do slot na agenda que a gente acabou de criar. Eu não estou informando aqui os dados do paciente, né? Porque ele vai extrair do próprio token JWT que está passando aqui. Pelo token ele sabe qual é o paciente que está logado, ele sabe quem é o paciente que está querendo marcar essa consulta. Então, vou dar um send aqui. E aqui embaixo, né, tornou 201 created. Eu tenho um ID da consulta, eu tenho um ID do slot na agenda. Os dados aqui do paciente que agendou essa consulta. Isso aqui ele pega do Cognito, né, pelo JWT. Então ele sabe quem é que está logado, quem é o paciente que está logado marcando essa consulta. Status agendada. E a gente tem aqui, olha só, o link do Google Meet. Esse link do Google Meet deu trabalho para implementar, hein? Esse foi difícil. Apesar de não parecer difícil, mas deu trabalho. Essa chamada é aberta para todos, né? A gente deixou aberta para que outras pessoas possam entrar, então... Olha lá. Gerou um link de verdade, tá? Funciona mesmo. Sair da chamada, encerrar a chamada. Bem, agora, o que a gente tem mais aqui nos requisitos? Busca por médico, né? A gente fez também os endpoints de busca, tá? Tem aqui o listar médicos, que lista todos os médicos. Vou dar um send aqui. Trouxe aqui todos os médicos que a gente tem cadastrado. Tem o busca médico com filtro, né? Um dos requisitos era fazer a busca com filtro de especialidade, distância e avaliação. A gente passa aqui esses 3 parâmetros na query string, né? Vou dar um send aqui, vou buscar no dermatologista a 10 km de distância com avaliação 9. Ele achou o Araão Andrade Napoleão Lima, o Dr. Araão. Legal. Se eu quiser consultar detalhes de um médico específico, eu posso também fazer um get aqui no médico, tá? Vamos voltar no documento dos requisitos. Agendamento de consulta a gente acabou de fazer, né, juntos aqui. Teleconsulta a gente também viu a geração do link do Google. Eu entrei aqui na Meet para vocês verem que realmente o link é verdadeiro, né? E por último a gente tem aqui o prontuário eletrônico que a gente fez usando o S3. Eu tenho aqui alguns arquivos de umas radiografias que a gente usa como demonstração para testar. Então deixa eu só abrir aqui um minutinho. Pronto, eu tenho aqui no meu computador 3 radiografias aqui que a gente pegou na internet. Eu vou fazer o upload dessas 3 radiografias aqui, tá? Então, eu preciso preencher aqui o token do paciente que vai fazer esse upload de arquivo, né? Então, eu preciso pegar o token de autenticação do paciente aqui, vou copiar ele. E vou colocar aqui na request de upload. Pronto. Agora eu vou fazer o upload aqui da imagem da radiografia de demonstração. Vou dar um send. Retornou 201 created. Agora eu vou listar todos os arquivos no meu prontuário. Eu preciso passar aqui novamente o token do Cognito do usuário autenticado, no caso do paciente, para ele saber quem é o paciente, né? Para a gente não poder mostrar arquivo de um paciente para o outro. Então, é através do token JWT do Cognito que ele restringe o acesso. Dei um send aqui, ele me retornou, olha, você tem um arquivo chamado radiografia de demonstração, que eu fiz o upload agora, né? Ele foi criado às 1h27 da manhã, a gente está no fuso horário -3, né? Aqui é o fuso horário 0, então ele vai mostrar 1h27. Vou fazer o upload de mais um arquivo para a gente ver. Então eu vou agora fazer o upload da outra radiografia de exemplo. Vou pegar essa radiografia do pé aqui. Beleza, vou fazer o send. 201 created. Agora vamos lá consultar se vai aparecer a radiografia do pé aqui na lista. Apareceu aqui. Radiografia de demonstração 3 foi criada agora 1h28. E a gente também tem um outro requisito que é a gestão de compartilhamento, né? Eu posso compartilhar exames com um médico. Como é que a gente faz? A gente pega o nome do arquivo que eu quero
compartilhar, no caso aqui a geografia de demonstração 1, e chamo o endpoint /share e passo o nome do arquivo que eu quero compartilhar. Preciso colocar aqui também o token do paciente, né? Eu não posso, o sistema não deve permitir a gente compartilhar um arquivo que não é nosso, então eu preciso me identificar. Colocar aqui o token do paciente no header e vou dar um send aqui. O que ele vai fazer por baixo dos panos? Ele vai gerar uma URL pré-assinada da AWS. Tá? Bem, agora então, terceira parte do vídeo, vamos falar sobre os itens adicionais. Tá? Eles não eram obrigatórios, né? Mas a gente implementou todos eles. Tá? Deu trabalho, mas fizemos. Primeiro item, a aplicação das melhores práticas de qualidade e arquitetura de software. Tá? O que a gente entende como melhores práticas de qualidade? Testes, né? Principalmente testes. Então, esse aqui é o repositório da aplicação que a gente testou agora. Né? Já é possível ver aqui logo de cara no badge, a gente está com 87,9% de cobertura. Tá? Cobertura bem alta, né? Não era um requisito obrigatório, mas a gente acha que é importante, a gente fez. Tá? O Quality Gate do Sonar também, ele avalia o código, né? Ele avalia questões de segurança também. Passage, tá verdinho, né? E esse aqui é o badge do CSD que a gente fala já. Bem, eu vou abrir aqui o Sonar, vou clicar aqui no badge. A gente dá uma olhada lá nas métricas de código. Então, overall code, a gente tem 0 falhas, deixa eu dar um zoom aqui na tela, pronto. A gente tem 0 falhas de segurança, 0 falhas de legibilidade, 2 de manutenibilidade, 2 de severidade low, é muito pouco para a gente se preocupar, a gente entende que está ótimo assim. 0 issues, o coverage a gente já falou, né, 87.9, 0% de duplicação, apesar de a gente ter quase 3 mil linhas de código na aplicação aqui que a gente apresentou, 0% de duplicação, tá? Como que a gente chegou em 0%? A gente aplicou a arquitetura hexagonal, a gente inclusive deixou documentado aqui em cima dos diagramas, né? A gente está usando o padrão modular monolith e internamente a arquitetura hexagonal. Então a gente conseguiu isolar a lógica de regra de negócio e lógica de negócio de conceitos de tecnologia externa, de infraestrutura externa, de APIs do Google, de banco de dados, de S3, tá? Isso torna a aplicação mais manutenível, né? Como a gente aprendeu lá durante o curso. Deixa eu voltar aqui então no diagrama de entrega. Outra coisa que é legal a gente falar também que começa a entrar aqui um pouco na parte de infraestrutura, a gente aplicou regras de branch, né? Eu vou abrir aqui as regras do GitHub. Então, ninguém consegue fazer deploy na branch main, precisa abrir uma PR, né? A PR vai passar pela análise do Sonar, vai pedir a aprovação dos membros do grupo. A gente colocou aqui required status check to pass e colocamos o Sonar como obrigatório. Então, só consegue aprovar a PR se passar pelo Quality Gate do Sonar, tá? A gente está trabalhando também seguindo o Git Flow, então vai desenvolver uma nova feature, a gente cria uma branch com o nome da feature, desenvolve nela, depois abre PR, tá? Inclusive a gente tem nosso Trello aqui, acho que é legal mostrar também o Trello que a gente criou para organizar as nossas atividades. Esse aqui é o nosso Trello, esse aqui está a Dona. Então a gente pega a atividade, cria a branch, né? Como pede lá o Git Flow. O que mais que a gente tem aqui? Aplicação das melhores práticas de qualidade de arquitetura. Conhecimento e práticas de desenvolvimento seguro. A gente falou sobre isso ao longo do vídeo, né? A gente tomou precauções lá na parte de infra, na aplicação também. A gente mostrou agora o Sonar, que faz análise estática de código. Usamos o IAM da AWS para implementar uma política de Zero Trust. A gente falou sobre isso ao longo do vídeo. Documentação abrangente de todos os componentes e níveis da solução. A gente já falou sobre os diagramas, né? A parte do Event Storm, a parte do DDD a gente não fez, né? O professor explicou pra gente que o Igor PM já tinha feito essa parte de análise de domínio, de negócio, então
a gente se preocupou aqui com os diagramas que a gente já mostrou. Os diagramas estão lá no README da aplicação, tá? Aqui um pouquinho mais para baixo. A gente deixou aqui o diagrama de aplicação, aquele High Level Freeform, e deixamos aqui embaixo também o diagrama de arquitetura cloud que a gente já implementou. A gente colocou aqui também alguns links com a justificativa do porquê a gente optou pelo modular monolith, porque a gente escolheu o modelo relacional, porque a gente escolheu uma saga coreografada. A gente tem uma pequena saga aqui, né? A gente colocou também aqui o link para os ADRs na nossa documentação do GitHub Wiki. A gente criou uma documentação no GitHub Wiki e lá no documento de entrega também vai ter os links aqui para os ADRs, tá? No próprio documento também tem bastante explicação aqui do porquê que a gente optou por esse serviço de cloud, né? A gente deixou alguns bloquinhos de textos espalhados aqui pelo próprio diagrama. O que mais que a gente tem aqui? Automatização do processo de gerenciamento de alteração de infraestrutura, né? Quase toda a infra a gente implementou no Terraform, que é esse repositório aqui, IAC, infraestrutura como código. A gente implementou aqui o cluster do Kubernetes, o ECR, o banco de dados, as policies estão todas aí também, o S3, quase tudo está aí, tá? Tem bastante coisa. A gente pode ver aqui que o repositório de infraestrutura como código com Terraform também tem Quality Gate com Sonar, tá? O Sonar, para quem não sabe, também analisa código Terraform. Se ele encontra algum problema de segurança, ele já barra a PR. A gente tem aqui a parte do CI, a gente faz um Terraform Plan, quando alguém abre uma PR para main, para checar se o plano de execução consegue ser gerado certinho, se tem algum problema, às vezes colocou alguma propriedade a mais nos reservas do Terraform. Se tiver algum problema, ele já barra na hora do CI. Depois de aprovar a PR, ele faz o apply na AWS pra gente, tá? Então toda a parte de infra está versionada aqui. Deu bastante trabalho para fazer, mas a gente fez. Quem controla o state do Terraform? O Terraform Cloud, tá? A gente criou uma organização grátis no Terraform Cloud e ele tem aqui o histórico de todos os planos que foram executados e ele armazena para a gente o state do Terraform, tá? Então, a parte de infra também tem análise estática, também tem CSG, também tem a parte do Sonar, né? O que mais? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que é isso. Vocês lembram de mais alguma coisa, pessoal? Que a gente fez a Acho que mais? na parte de desenvolvimento seguro a gente fez o relatório também do ASP.ZAP, né? Exato, verdade. A gente deixou aqui no final, né? Os relatórios do OWASP-ZAP, a gente deixou os links aqui. A gente passou o OWASP-ZAP na aplicação, apareceram só duas vulnerabilidades low e a gente corrigiu elas, tá? Como é que a gente corrigiu? A gente removeu o header xpowered by, que indica o nome da tecnologia que a gente está usando no back-end. A gente implementou aqueles headers de CSP e aí eliminamos todas as vulnerabilidades que tinha, exceto essa de erro 500 que é low. A gente não precisa se preocupar com ela, ela não é um problema de segurança grave, né? Não é um problema de segurança. O que mais que a gente fez? A gente fez também um RIPD, né? Apesar de que não foi solicitado, mas a gente entende que a legislação exige, né? Então a gente fez, tá? Não foi solicitado, mas a gente achou legal fazer, a gente achou importante fazer. Tá aqui na pastinha /RIPD, a gente deixou o link lá no README também. O que mais? O que mais, gente? Faltou falar alguma coisa? Acho que é isso. Beleza, então a gente tentou aqui não ser prolixo demais também. Se ficar alguma dúvida, algum esclarecimento adicional, é só chamar a gente no Discord. Fechou? Valeu, professores. Obrigado.